Em 1450, foi inventado um instrumento que revolucionaria a cultura ocidental e a produção escrita, a prensa de tipos metálicos. Individuais e móveis, essas prensas aposentaram processos artesanais mais simples que até então eram usados. Com a tipografia, o custoso e demorado trabalho de reprodução de um manuscrito foi substituído por um processo mais rápido e barato, que produzia quantidades ilimitadas de cópias idênticas à original. Se dizer que com a invenção da prensa foram lançadas as bases do que viria a ser a indústria cultural. Gutenberg, que foi o inventor da prensa, pretendia produzir livros de forma rápida e seriada, destinada a um público amplo, tornando o livro mais barato. Entretanto, além do consumo de jornais, outras experiências editoriais já aludiam ao sucesso que a indústria cultural poderia vir a ter atingido este público mais amplo e indiferenciado. Uma dessas experiências foi o almanaque, que traziam diversos assuntos e sessões dedicadas a jogos, receitas, horóscopos, piadas e etc. No Brasil, o fenômeno dos almanaques chegou tardiamente, somente no século XIX. Ao longo dos séculos, ampliaram-se os recursos tecnológicos de reprodução de originais, não só de textos, mas também de imagens, sons e voz. Assim, no fim do século XIX, a indústria cultural já se caracterizava pela produção seriada de bens simbólicos e materiais que visava com fins lucrativos um público amplo, pejorativamente chamado de massa. Com o desenvolvimento da indústria, a decadência do artesanato e do êxodo rural, uma população de origem étnica, religiosa e diversificada, constituída de operários e muitos desempregados, estabeleceu-se nas áreas periféricas dos centros urbanos. Assim, aumentou o número de pobres que aceitavam trabalhos temporários e pouco valorizados. Essa população se viu excluída das vantagens do desenvolvimento tecnológico e industrial. Entretanto, mantinham sua cultura de origem. Essa população também lutava por seus interesses e direitos em organizações políticas que promoviam manifestações e greves. Toda essa movimentação era acompanhada pelas elites, que se sentiam ameaçadas. Os movimentos sociais cresciam e a desigualdade se tornava alarmante. Não demorou para que os pesquisadores da vida social se dedicassem ao estudo do que consideravam distúrbios da ordem social. Gabriel Tarde e Gustavo Le Bon estudaram o comportamento social das coletividades em épocas de crise e chamaram seu estudo de psicologia das multidões. Segundo Le Bon, as pessoas haviam abandonado as individualidades em favor de comportamentos unívocos e objetivos comuns. Foi assim que surgiu na sociologia o conceito de massa, que designava um conjunto diferenciado de pessoas cujo comportamento é turbulento e imprevisível. Percebe-se por aí que o estudo das massas, do comportamento coletivo e das coletividades era influenciado pelo preconceito dos cientistas sobre as camadas mais baixas da população na época. Houve o desenvolvimento dos meios de comunicação, como o nascimento de jornais famosos, o telégrafo, da fotografia, do telefone e do fonógrafo. O rádio e o cinema surgiram na última década do século XIX. Todos esses inventos influenciaram profundamente a sociedade e a relação entre as pessoas e com o mundo à sua volta. Novos hábitos foram incorporados na vida cotidiana e novas formas de diversão se consolidaram. A indústria cultural tem grande influência. Além de entreter e divertir, ela transmite valores, promove experiências, cria expectativas e interfere na opinião pública. Com frequência é chamada de quarto poder, aquele que se exerce ao lado dos outros três existentes na República: executivo, legislativo e judiciário. O quarto poder é a mídia, que persuade, convence, informa, educa, mobiliza e cria expectativas, desperta ideias e estimula desejos, como o consumo fetichista de mercadorias. Por isso, ela produz o chamado cultura de massa, que se deve ao fato dos meios de comunicação estarem voltados para um público amplo e diferenciado.
A cultura de massa desperta muitas críticas. Uma delas é que se submeteria ao público e atuaria de forma subliminar e autoritária, impedindo o diálogo e a controvérsia. Ela apagaria diferenças, iludiria o público e impediria a crítica. De todo modo, é importante lembrar que a cultura de massa é um dos fatores responsáveis pela globalização, na medida em que em todas as partes do mundo as pessoas estão expostas às mesmas iniciativas, aos mesmos produtos.